Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Jorge Pio e aqui estou para vos apresentar a nossa palestra de hoje, que vai tratar do tema oração e meditação. Orar e meditar são duas ações que nos fazem voltarmos do nosso íntimo de fora para dentro e de dentro para fora. Nós poderíamos dar definições bem simples, que nós chamaríamos de uma definição prosaica dessas duas ações, que são muito complexas e não podem ser analisadas de forma tão simples assim. Mas nós vamos correr esse risco e vamos dizer que, no entendimento comum, orar é falar com Deus e meditar é ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Nós somos um feixe de ondas eletromagnéticas. Esse feixe de ondas eletromagnéticas irradia uma energia de altíssima potência. Potência essa que aumenta de acordo com a vontade, com a nossa forma de compreender aquilo que estamos fazendo. A resposta primeira, mais imediata, é a atividade das células físicas, que são aproximadamente 50 trilhões de células, que através dos seus elétrons, né, que através dos seus átomos, que são compostos do núcleo e dos elétrons que estão em torno do núcleo, irradia para fora energia. Todos nós irradiamos energia. Para comprovar isso, basta que alguém já ter feito, por exemplo, um eletrocardiograma ou um ecocardiograma ou um encefalograma também, né? Que são medições das vibrações, das energias, das ondas eletromagnéticas que são geradas pelo coração, que são geradas pelo cérebro, que são geradas pelas células em geral. Mas nós, além dessas células, desses 50 trilhões de células que irradiam, nós temos também um número infinito de células que são compostas de antimatéria. Você está falando em antimatéria? Antimatéria, nunca vi falar disso. A antimatéria não existe. Até isso eu já ouvi falar. Mas quando a gente faz, por exemplo, uma tomografia por exposição a pósitrons, nós estamos usando antimatéria, uma vez que o pósitron é vamos dizer assim, a contraparte do elétron, vamos dizer assim, é o elétron positivo e é chamado de antimatéria, não é? Então, o corpo de carne, o corpo físico, o corpo denso, tem esses 50 trilhões de células. Mas o corpo bioplasmático, o perispírito, o psicossoma, como querem dizer alguns, também é composto de inúmeras células que também irradiam, talvez de maneira mais aprofundada ou mais energia ainda, ondas que podem ser captadas por aparelhagem que ainda não é utilizada no nosso meio. E o espírito, que é a luz, que é o ser que quer, que é o ser que tem a vontade e que se manifesta através desses meios de comunicação, que é o corpo físico denso e o corpo bioplasmático, o corpo espiritual, também produz energias eletromagnéticas, e aí poderíamos dizer, como dizia André Luiz, mento-eletromagnéticas, que também podem ser captadas, né?
Essas ondas, elas são o resultado, né? Elas são o resultado da aceleração dessas infinitas partículas e as suas subpartículas, né? Que são energizadas nas suas atividades, especialmente pela vontade. Assim, o efeito natural da aceleração dessas partículas se manifesta emitindo luz, e a luminosidade será tanto maior quanto maior for o aprofundamento do foco de onde parta a energia. E quanto mais fundo do ser vir essa energia, quanto mais carga emocional, psíquica, da vontade é empregada, maior será a capacidade de penetração dessa onda, porque ela vai ser transmitida através de ondas de comprimento bastante pequeno, que são, naturalmente, muito mais penetrantes que as ondas vamos dizer assim, de onda maior. Resumindo, a manifestação da aceleração das infinitas subpartículas que estão energizadas aumenta a capacidade de emitir poderosos raios que se manifestam de maneira luminosa em torno do ser que está em vibração, do ser que o emite. Então, meditar e orar são práticas que aceleram as energias físicas, aceleram as energias perispirituais e aceleram a energia espiritual de que somos dotados, exercendo, portanto, efeitos de fora para dentro e de dentro para fora, como eu falei inicialmente, construindo, criando, curando, transformando, reciclando, produzindo inúmeros efeitos, outros ainda que completamente desconhecemos. Diz Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, que tanto tem acompanhado o grande médium Divaldo Pereira Franco, que São João da Cruz dizia, afirmava, que Deus seria encontrado nas trevas do ser humano. Essas trevas que estão no ser humano são o nosso lado escuro, o lado opaco, escuro, sombrio do nosso eu superior, que permanece ainda hoje inexplorado. Nós ainda não sabemos a força que temos e a capacidade que teríamos, que seria muito maior se explorássemos essa profundidade, essas energias da profundidade do nosso eu, né? Essa área escura do nosso íntimo é governada pela ignorância e dominada pelos nossos instintos. Nós sabemos que no início temos instintos, depois corrompidos, mas mais evoluídos, temos sensações, e quando a gente atinge a regeneração, quando a gente se regenera e continua avançando, a gente consegue conquistar o sentimento. E o sentimento é a expressão maior do nosso progresso e se expressa principalmente pela capacidade de amar. E por isso, o Espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, vai nos dizer que a doutrina de Jesus toda inteira é amor. E que, porque Jesus já tinha atingido esse alto grau do sentimento. Então, a gente só vai clarear essa zona escura quando a gente nos utilizarmos da razão. E quando a razão for a diretora das nossas ações e dos nossos hábitos. Quando saímos do primitivismo do instinto e da sensação
para encontrar o sentimento balizado pelo raciocínio lúcido, controlado pela razão e a prática do bem. Só nessa situação nós vamos conseguir chegar nesse ponto no qual precisamos chegar pelo processo evolutivo. Oramos para pedir. Isso é o que sabemos fazer mais. Oramos também para agradecer. Isso é o que fazemos muito pouco. Deveríamos fazer mais. E também oramos para louvar. Quase nunca fazemos a oração para louvar. Quando a razão nos induzir a agradecer e a louvar mais do que pedir, aí nós estaremos deixando aqui brilhar a nossa luz, que foi aquilo que Jesus nos recomendou que fizéssemos. Deixai brilhar a vossa luz. Ora, a oração tem um poder que ainda pouco conhecemos. Poucos nós temos a noção do poder da oração. Mas Jesus, na sua sabedoria, na sua ciência, recomendou: vigiai e orai. Quer dizer, primeiro vigia, toma conta dos teus pensamentos mais profundos. Não deixa que eles dominem, não deixa que o instinto domine tua vida. Caminha com os passos firmes no solo da terra, mas mantenha os teus pensamentos nas regiões infinitas do bem e do amor. Quando Jesus nos recomendou isso, ele disse que nós poderíamos vigiar e estaríamos indo muito bem. Mas quando falhássemos, quando sentíssemos que não estávamos dando conta da situação, deveríamos buscar socorro. E esse socorro vem pela oração. Daí, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Esta recomendação tem um caráter pedagógico, mas tem também um caráter científico. Portanto, sabemos que meditar é dirigir o nosso interesse para um manancial de elementos transcendentes, tão importante quanto são os nossos interesses concretos, ou talvez até mais ainda, não sabemos, porque a nossa pequenez e a nossa ignorância ainda é muito grande. A ciência descobriu, mais ou menos recentemente, a diferença que existe entre os hemisférios cerebrais, nos lecionando que o cérebro, o lado direito do cérebro, é intuitivo, é metafísico, ele nos comunica com as coisas espirituais, é abstrato e abriga também a razão. Enquanto do lado esquerdo, nós temos um lado concreto, analista, imediatista, que se configura frequentemente pela inteligência. Tanto a oração quanto a meditação podem fazer a união dessas funções, dando equilíbrio à evolução do ser. Sabemos que também por descoberta científica que a glândula pineal, que é uma glândula muito pequenininha que fica no centro da nossa cabeça, entre os hemisférios cerebrais, na região do diencéfalo, né? Perto ali do aqueduto de Silvius, onde corre o líquido céfalo-raquidiano, ela tem a capacidade de sequestrar o campo magnético e está ligada com o hipotálamo, que controla o centro da fome, da sede, do prazer, do sexo e também para o transe mediúnico, transe hipnótico, e nos remete a podermos nos comunicarmos com outras dimensões, através, por exemplo, da mediunidade, com a espiritualidade. É a glândula que os grandes médiuns têm desenvolvida e conseguem, através dela, atingir questões e as soluções de problemas transcendentes. Mas sabemos que essa glândula, ela controlando o hipotálamo nesses centros que eu acabei de citar, da fome, da sede, do prazer, não é?
vai nos induzir a abrir a cada momento, por exemplo, para o transe mediúnico. Todos nós somos médiums de alguma sorte. Se a glândula está aberta para um transe mediúnico, pode chegar um espírito e tentar se utilizar do nosso equipamento. Como essa glândula se abre a cada 90 minutos para cada uma dessas condições, por exemplo, você está na rua andando, está com sede, mas não pode beber água e tal, estou indo para casa, aí não bebe água, chega em casa, aí esquece que ia beber água, vai fazer uma coisa, fazer outra e tal. E daqui a 90 minutos de novo, volta a sede de novo. Aí você, ai meu Deus, estava com sede lá, não bebi água, agora vou beber água. Aí corre lá, toma sua água e tal. Abriu de novo a glândula para aquela vontade de tomar água. Assim também para a mediunidade. Daí a facilidade que temos de nos comunicarmos com os espíritos a cada hora e meia. E como a gente tem pensamento que não é muito disciplinado, a gente pode se comunicar com alguma força espiritual não muito positiva. E daí a necessidade da vigilância, vigiar, e da oração, para que a gente não seja apanhado por essas aberturas, por essas... O exemplo de Pedro, quando ele diz que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, e Jesus diz, bem-aventurado és, Cefas, porque não foi a carne que falou por ti, mas foi o Pai que está nos céus. E logo depois, quando Jesus disse que ia ser crucificado, Pedro disse, não vamos permitir isso, Senhor, que absurdo, nós vamos impedir que isso aconteça. Jesus virou-se para ele e disse assim, né? Arreda-te de mim, inimigo, vá de retro, Satanás, inimigo, afasta-te de mim, inimigo, porque já não era mais a boca usada pelo espírito do bem, já era o espírito do mal querendo induzir Jesus a fracassar na sua gloriosa aventura, digamos assim, a sua gloriosa crucificação, a sua, o fecho de ouro da missão que o Cristo veio trazer aqui na Terra. Então, Pedro era um médium como nós somos, um médium variável. Pode variar por uma coisa boa, pode variar por uma coisa ruim. Por isso, a exigência que Jesus faz, quer dizer, o conselho, melhor dizendo, o convite que Jesus faz, de que nós devemos sempre estarmos atentos para a vigilância, vigiar os nossos sentimentos, vigiar os nossos pensamentos, não é? Porque não sabemos a que horas a pineal vai abrir. E daí o conselho que é de nos mantermos sempre pensando no bem, e é uma forma de meditação, né? Para meditar não precisa assumir posições esdrúxulas, nem complicadas, nem tudo bem, que respirar é ótimo e tudo bem, está certo, nada contra. Mas para meditar, basta elevar o pensamento, caminhando até na rua, ou na oficina de trabalho, na via pública, em qualquer lugar onde você esteja. Não tem nenhum problema. E orar intimamente, viver em estado de oração, porque não sabemos a que horas vamos receber a tentação, e a tentação sempre vai vir. Então, vigiai e orai para não cair em tentação. Meditai para avaliar bem os vossos pensamentos e poder dar direção correta a eles. Portanto, meditar, meus amigos, é viajar pelo universo interno, né? Portanto, é uma forma de tentar descobrir, né, um território que é nosso, mas que a gente não conhece, que a gente quase que completamente ignora. E muitas vezes a gente tem até medo de conhecer, porque o medo do desconhecido, e ainda somos todos, para nós próprios, verdadeiros desconhecidos, nos leva a ter esse receio, esse medo. Mas deveríamos praticar mais essa prática, ter essa prática
que é tão salutar e favorável da meditação. Bom, e orar e meditar, portanto, são práticas complementares. A oração nos comunica com os planos mais elevados, com os planos superiores. E, portanto, a nossa âncora vertical. É uma âncora vertical que nos fixa no solo da terra e nos mantém com o pensamento nas regiões infinitas do bem e do amor. Mas a meditação também nos serve de âncora, uma âncora horizontal, porque através dessa prática nós nos comunicamos com o nosso universo, que é imenso, um universo grandioso interno, parte do grande universo, uma holografia. O pequeno está na grande parte, a grande parte está dentro do pequeno. Essa é a ideia que temos do íntimo das criaturas. Portanto, a meditação é nossa âncora horizontal e a oração é a nossa âncora vertical. Uma cruz, o símbolo do cristianismo, o símbolo de Jesus. O hábito da oração é uma grande demonstração de progresso espiritual, porque ao nos relacionarmos com Deus, com os espíritos superiores, né, nós estamos aprendendo a reconhecer a nossa pequenez. Nós estamos aprendendo a verificar que precisamos de ajuda. Estamos desenvolvendo a nossa humildade, que é importantíssima para a conquista das outras virtudes. E aí e quando meditamos, estamos procurando descobrir aquilo que Jesus disse, né? Reconhecereis a verdade vos libertará. Ao meditarmos, estamos buscando descobrir a verdade ensinada por Jesus. O que é a verdade? A verdade está em nós. E nós vamos concluir falando disso. Porque o reino de Deus, disse Jesus, está em vós. Portanto, quando meditamos, descobrimos o reino de Deus, que é a verdade. Deus nos abençoe e agradeço muito a todos por terem ficado conosco até aqui. E convidamos a todos para o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus.